O Bolsonaro já está fazendo campanha para o Senado. Para quem não sabe, é o plano deles, né, dos bolsonaristas. Eles querem ter uma maioria no Senado, uma maioria absoluta, para poder pedir o impeachment do Xandão. Eu espero que eles tenham também um presidente, né, porque se eles empichar o Xandão e for o Lula o presidente, o Lula vai indicar outro igual ou pior que o Xandão. Mas bolsonarista não é muito inteligente, né, pessoal? Bolsonarista burro é quase um pleonasmo. Mas o plano deles é esse, é dominar o Senado. E além de querer empichar o Xandão e outros ministros, que eles querem aparelhar o STF com ministros bolsonaristas, eles também querem atrapalhar o governo. No caso, se for o governo de esquerda ou do Lula que for reeleito, eles vão ter um Senado forte para barrar tudo que o Lula fizer. Porque mesmo se o Congresso aprovar projetos do governo federal, quando chegar no Senado eles barram, tá? Para atrapalhar o governo. E se eles conseguirem eleger um prefeito de direita, tipo lá um Tarcísio, o Tarcísio vai poder pintar e bordar, que eles vão ter a maioria no Congresso. Lembrando que isso é uma hipótese só, tá? Mas aí, por exemplo, digamos que o Tarcísio seja presidente. O Tarcísio quer vender o Cristo Redentor. Pronto, está aprovado, pode vender, presidente. Porque o Tarcísio quer vender tudo, né? Aqui em São Paulo só faltou colocar um anúncio no jornal. Vende-se no estado, de porteira fechada, com MASP e tudo. Falar com o governador. É só o que faltou. E o Bolsonaro já anunciou que ele está apoiando para o Rio Grande do Sul o Zucco, né, o deputado Zucco para governador, e o Sóstenes Cavalcante para o Senado, pelo Rio Grande do Sul. Sendo que o Sóstenes parece que ele é carioca, né, pessoal? Mas aí ele vai correndo morar no Rio Grande do Sul para poder ser aprovado pelo TSE, para ele poder ser candidato ao Senado. E saiu hoje a notícia de que o Bolsonaro, ele quer apoiar, ele quer lançar o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, para senador por Santa Catarina. Ele ligou para a deputada Júlia Zanata, aquela que tem uma coroa de flores na cabeça, e ela confirmou que o Bolsonaro falou isso, que ele quer lançar o Carluxo para senador em Santa Catarina. Então logo acho que ele já vai se mudar para Santa Catarina, para transferir o domicílio eleitoral dele para lá, e vai se lançar como senador. Lembrando que o Bolsonaro já tem um filho, senador, que é o Flávio, e o Eduardo também queria lançar como senador. Ia ser uma daquelas duas vagas, que seria uma do Eduardo e outra de um candidato do Partido Novo. Só que o Eduardo Bananinha está lá nos Estados Unidos, né, pessoal? Não tem nem como ele ser candidato se ele não mora lá. Só se ele voltar para o Brasil. Mas eu duvido, porque ele vai ter muitos problemas legais, né? Que ele está conspirando contra o Brasil. Ele pode ter o passaporte apreendido e já tem um inquérito sobre ele, né? Que o PGR pediu. Então acho que ele não volta mais para o Brasil. Isso aí já é carta fora do baralho. Agora, o Carluxo em Santa Catarina, com certeza ele ganha, pessoal. Com certeza. Porque os catarinenses, perdoe até os catarinenses que estão vendo esse vídeo, mas os catarinenses votariam em qualquer um que o Bolsonaro pedir. Ainda mais da família dele. Vocês viram o Jair Renan, o 04? O Jair Renan é do Rio de Janeiro, ele nem é de Balneário Camboriú. O Jair Renan praticamente roubou um banco, que ele fez um empréstimo milionário e não tinha a menor intenção de pagar, usando documentos falsos, inclusive, fingiu que tinha uma empresa que movimentava milhões de reais, essa empresa nunca existiu. Aí ele conseguiu um empréstimo altíssimo do banco e não fazia a menor questão de pagar. Ou seja, é praticamente roubar o banco, você tirar o dinheiro do banco e não devolver. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, os catarinenses elegeram o Jair Renan como vereador. Foi um dos mais votados da cidade. Sendo que ele não tem projeto nenhum para a cidade, ele nem conhece direito a cidade ou a história da cidade. Ele até demonstrou a ignorância dele numa fala da Câmara, que estava homenageando um prefeito que foi morto pela ditadura. Aí ele pega o microfone com aquele jeito esquisito dele, que nem falar sabe, não tem retórica, não tem dicção, não tem postura, e ele pega e fala que não teve ditadura, ignorando a própria história da cidade, cuja praça principal leva o nome desse prefeito. Então, se os catarinenses votaram num cara que praticou corrupção através de empréstimo fraudulento no Banco Santander, e um cara que não tem preparo nenhum, nem sequer da cidade, isso mostra que eles votariam com certeza em qualquer um que o MIT indicar. Olha aquele outro senador lá, o Jorge Seife. O Jorge Seife eu fiquei sabendo recentemente que ele é carioca também. O cara não é nem de Santa Catarina, mas foi eleito senador por Santa Catarina e só envolvido em esqueminhas lá, né? Que nem o caminhão da empresa dele foi pego 2 vezes com drogas. E mesmo assim os catarinenses votaram nele. Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, já teve aproximadamente uns 30 prefeitos presos por corrupção. Porque o catarinense, perdão, os catarinenses que estão vendo esse vídeo, eu não estou falando de todos, tá? Estou falando desses bolsonaristas. O catarinense bolsonarista, ele não se importa com corrupção. Ele não se importa se o cara que vai sentar lá na cadeira de prefeito, ou deputado, ou senador, ou governador, vai pegar dinheiro do contribuinte e enfiar no bolso. Ele não se importa com isso. Pô, elegeram os 30 prefeitos aí corruptos, que foram presos por corrupção. Por que votaram nesses prefeitos? Só porque eles eram bolsonaristas, eram de direita. É aquela velha ladainha de anticomunismo, anti-esquerda, anti-PT. Então se um cara chega lá, por exemplo, o Marcola, se ele for para Santa Catarina e se candidatar, e o Marcola falar contra o PT, falar contra o Lula, contra a esquerda,
atacar o comunismo, prometer que vai combater o comunismo e falar contra gays, o Marcola ganharia em Santa Catarina para qualquer cargo. A verdade é essa. Porque eles não estão preocupados com corrupção. Ah, corrupção do Lula, do PT, não, ele só elege gente que pratica corrupção. Gente, pelo amor de Deus, o Jair Renan, dessa idade, já segue o mesmo caminho da família e faz corrupção. Mesmo assim, votaram nele. Votaram num governador lá que até então não faz porcaria nenhuma, e ainda assim um governador fresco, né, o Jorginho. É um dos piores governadores do Brasil. É o único governador que não quer se encontrar com o presidente nem a pau. Ele esquece, sabe, a liturgia do cargo, que fala que o governador tem que se encontrar eventualmente com o chefe do executivo para discutir projetos, questão financeira, dívida do Estado, etc, etc. Até o Tarcísio se encontrou com o Lula algumas vezes. Agora o Jorginho não. Quando o Lula vai lá inaugurar alguma coisa, ele não vai, finge que tem outro compromisso. Então, pessoal, a mentalidade desses catarinenses, tá, não quero generalizar, infelizmente é assim, eles votariam em qualquer um. Até o Marcola, se fosse indicado pelo Bolsonaro, eles votariam. Meu candidato é Marcola, 22, ok? Eles iam correndo na urna votar. Então o Carluxo já ganhou, pessoal. Deu uma vaga a menos no Senado. Pode apostar, salvar esse vídeo aí e me cobrar depois. Santa Catarina, já ganhou. E o Rio Grande do Sul também, pessoal. Se o Sóstenes for candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, tem uma grande chance dele ganhar. Tudo bem que o Rio Grande do Sul não é tão, assim, como é que eu vou dizer, fanatizado pelo bolsonarismo como Santa Catarina. Até porque o Rio Grande do Sul sempre teve grandes nomes progressistas, né? É a terra do Brizola, inclusive, é a terra do Jango. É a terra da Maria do Rosário, que também sempre é muito bem votada lá. O Pimenta também sempre teve muito voto lá no Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul ainda tem uma parcela da população que é mais progressista, digamos assim. Mas mesmo assim tem chance dele ganhar, porque para senador você tem um número X de voto. E com certeza ele ia ter um número bastante lá de bolsonaristas no Rio Grande do Sul que iam apoiar ele. E os demais estados, logo o Bolsonaro vai começar a lançar candidatos também para os outros estados. Sei lá, Chupetinha para Minas Gerais, ou Cleitinho, sei lá, de repente pega um outro deputado aí bolsonarista, o Gaia, senador para o Goiás e assim por diante. Lembrando que o Senado são 8 anos, tá, pessoal, de mandato, e esse ano tem 2 vagas de senador, a gente vai ter que votar em 2 senadores. Então eu acho que a esquerda tem que correr, acordar, entendeu? Começar a lançar os nomes da esquerda para o Senado, que tem chance, porque os bolsonaristas estão indo a todo vapor com o plano deles. O plano deles é dominar o Senado. É por isso que eu falei aqui no canal há um tempo que eu sou contra o Boulos fazer parte do ministério do governo Lula, porque o Boulos é um nome forte para ganhar o Senado. Porque o Boulos teve milhões de votos aqui em São Paulo, então ele conseguiria voto suficiente para se eleger e quem sabe até eleger um outro senador. Então eu prefiro que o Boulos seja candidato a senador. E espero que outros nomes aí populares, né, da esquerda também pensem em se candidatar, como a Erika Hilton, por exemplo, é um nome forte. Dentre outros, é o Glauber, né? O Glauber que está lá com o mandato ameaçado, mas o Glauber também seria um bom nome, senador pelo Rio de Janeiro, ou a esposa dele, né, que também é deputada. Mas o fato é que a esquerda tem que começar a mexer os pauzinhos, pessoal, porque essas vagas são só 2 por estado, e o Bolsonaro já está conspirando ali para tentar pegar essas vagas. Então vai ser uma disputa muito acirrada. Também não prendem nunca esse bosta do Bolsonaro e fiquem conspirando. Bom, vamos aguardar. Espero que a esquerda se mobilize mais, tá? Comece a falar dos candidatos de esquerda, lançar nomes, essas coisas, para poder divulgar e espalhar esses nomes por aí, tá bom? Então vamos tentar fazer essa corrente juntos aí. Quando começar a surgir nomes para senador, eu vou divulgando aqui no canal e pedindo que vocês ajudem a compartilhar, tá bom? Vamos tentar fazer uma corrente junta para quebrar e barrar esse avanço de bolsonaristas, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, agora, pessoal, eu tenho 2 listas de aviso, tá? Instagram e WhatsApp. O link tá aqui na descrição. Que o YouTube não avisa mais todos os inscritos quando a gente faz um vídeo novo. Então, eu criei essa alternativa. Tem a opção também de ativar o sininho, mesmo quem é inscrito, mas é insuficiente, tá bom? Compartilhe o vídeo aí nos grupos, dá o like no vídeo, comenta o que você achou, que tudo isso ajuda também, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.